A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Delas da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. É muito bom estar com vocês. Eu, Josi Ruth, junto comigo, Janaína Melchior. A paz do Senhor, Janaína, tudo bem? A paz do Senhor, Josi, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo neste momento. E o programa hoje tá muito bom, né, Josi? Verdade, muito bom. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Chegamos a setembro, esse mês que é marcado pela luta contra o suicídio. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto, o assunto da depressão conosco, que é a doutora Carla Verplot. Com o tema Como Superar a Depressão. Então fique conosco ligadinhos e, se possível, dá um like para nós aí, se inscreve no nosso canal e assista agora a continuação do nosso programa. Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. A paz do Senhor. Estamos aqui neste dia, nesta manhã, para falarmos sobre o tema do Setembro Amarelo deste ano, que tem por slogan: Se precisar, peça ajuda. O tema que nós vamos falar é a depressão, e entendemos que depressão é uma patologia psíquica que leva o ser humano a perdas de várias formas: perda social, perdas emocionais, perdas afetivas, limitações na vida espiritual e, inclusive, a debilidade nas áreas onde ela precisa interagir para conseguir, então, ter uma vida considerada normal, né? A gente pode conceituar como tipos de depressão a endógena e a exógena, né? Que a endógena sendo a parte interna, onde a gente lembra então os nossos neurônios, onde eles produzem toda a química necessária, onde os neurotransmissores precisam estar estáveis e produzindo então toda a química necessária para que o nosso cérebro funcione bem. A partir disso, quando há um déficit nisso, a pessoa começa então a sentir como se o físico, o emocional, ele não responde com o bem-estar que deveria responder. Claro que não é só isso. Aí a gente pode lembrar do meio onde esse ser humano está, onde esse cristão está, e um meio também favorece, um meio estressor, onde o nível de estresse dessa pessoa pode ser muito alto, também pode favorecer a uma depressão, e não sendo então a endógena, e sim a exógena. Nós temos também a depressão onde ela acontece por um estresse externo, ou seja, perdas que a pessoa venha passar, um desemprego ou perda de algum ente querido, e aí atinge então as emoções, e a partir daí a pessoa tem essa limitação de todas as esferas na sua vida. Existe hoje a depressão funcional. E o que é a depressão funcional? São pessoas que elas têm por hábito tocar a vida delas, né? Elas trabalham, elas estudam, elas vão à igreja, mas elas não têm graça em nada daquilo. Elas não sentem alegria, elas não veem sentido em nada daquilo. Elas só fazem no automático. E hoje é muito comum isso. A clínica tem muito paciente com esse quadro. E aí, quando a gente fecha um diagnóstico, a gente fala para a pessoa: você tem depressão? E ela diz: não, eu não tenho, porque eu não estou na cama e não estou chorando 24 horas. Mas é uma depressão que, se você perguntar para a pessoa: e você é feliz fazendo tudo isso? Ela diz: não, não sou. Então, essa depressão é a depressão funcional. Também precisa ser medicada. Além disso, nós temos a depressão da menopausa, que é a falta hormonal nas mulheres que estão em idade de baixa hormonal. Temos também a depressão por uso de drogas, por uso de álcool, que as pessoas que têm essa patologia também passam por depressão. Temos a depressão, enfim, adolescente com depressão, porque a fase da adolescência oscila muito o humor deles, até porque o cérebro está encharcado de todos os hormônios de uma forma muito exacerbada,
E o próprio cérebro não consegue organizar isso porque ainda está em formação. A adolescência começa a fechar, então, aos 18 anos e termina aos 25. Então, aos 18, começa a haver uma estabilidade em todo esse funcionamento cerebral, né, em toda essa química. Para os 25, então, quando adulto, aí a pessoa consegue estar estável realmente. Tomada de decisões, eu sempre recomendo que faça, então, a partir dos 18, 20, próximo aos 22, 25, que aí são decisões mais assertivas, né? Como se supera uma depressão? Como podemos superar a depressão? E eu acho que conhecer a depressão é importante, mas muito mais é saber o que a gente, como ser humano, como cristão, que temos fé em Deus, podemos fazer para que a gente consiga, porque nós também sentimos momentos depressivos. Nós temos traços, muitas vezes, depressivos que não configura um quadro depressivo. Todos nós na vida já passamos por momentos depressivos e a gente consegue sair disso muitas vezes sem remédio, sem tratamento, ou um quadro mais grave, um quadro moderado a grave, que precisa sim procurar ajuda técnica, né? A vida, ela precisa ser leve, apesar da correria que todos vivemos. Mesmo imerso a rotinas de responsabilidade, nós precisamos ver sentido nisso, sentir alegria e ter um propósito. Então, quando nós sabemos o porquê corremos, o porquê lutamos, o porquê trabalhamos, o propósito da nossa vida nos dá sentido. E o sentido da nossa vida traz realização. O propósito da vida traz realização. O ser humano que consegue viver isso, dificilmente ele deprime. Dificilmente ele sofre. Ele pode cansar, mas ele é feliz. Então, a nossa base precisa ser uma base feliz. Por mais lutas e problemas e dificuldades que enfrentamos, se nós temos isso claro, a gente fala assim, eu estou cansado, mas eu estou feliz, estou realizado. E aí, um quadro mais grave, porque essa depressão que eu estou falando é a depressão emocional e leve. E aí a oração nos leva à cura. Por que a oração nos cura? Porque a oração, essa semana que passou eu estava lendo um artigo sobre isso. Ela acessa áreas no cérebro onde até a medicação vai. Então eu ouvi um neurocientista explicando isso, que a oração ela afeta áreas de saúde mental. Ela equilibra lá a areazinha das emoções, onde ali está produzindo pouca serotonina, pouca noradrenalina, pouca dopamina, e a oração vai ali e estimula essa área. Eu digo que é o Senhor que estimula, né? Próximo a isso, nós temos o envolvimento com a igreja, com os irmãos, porque nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. É na comunhão com os irmãos que Deus ordena a bênção. Por quê? Porque um abraço recebido na porta, um sorriso de afeto que a gente recebe para uma pessoa que está deprimida faz toda a diferença. Então, a pessoa pode estar sozinha lá fora e não ter ninguém para acolhê-la. Ela chega na igreja, o amor de Cristo inunda ela. Isso é um passo importantíssimo para esse início de luta contra a depressão. Não ficar sozinho, né? E claro que pedir ajuda na igreja, falar, né? Olha o slogan do Setembro Amarelo. Peça ajuda. E peça ajuda para líderes, para pessoas que têm o dom de oração, a intercessão como sua bússola de vida, né? Sua meta de vida. Logo em seguida, nós pensamos, então, na depressão moderada grave. E, além de tudo isso, porque a gente está falando tanto para o povo que estamos aqui, né, nós cristãos, como para o não cristão, nós precisamos ter responsabilidade com isso. E a depressão, ela precisa ser tratada. Não dá para encarar a depressão somente com uma visão espiritual. Nós precisamos ter oração, nós precisamos ter uma vida de fé, mas a gente entende que um depressivo moderado a grave, ele não consegue ter fé. Eu recebo casos lá, inclusive de suicídio, né? E a primeira coisa que eles dizem, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não consigo mais sentir fé. Isso é a minha maior tristeza. Então nós temos que medicar essa pessoa, nós temos que estabilizar a química cerebral
para que essa química cerebral sendo estimulada pela medicação, ela volte ao seu funcionamento normal e as pessoas voltem a ter uma qualidade de vida. Tendo qualidade de vida, ela vai conseguir, então, desenvolver a fé novamente, as relações melhoram, o afeto dela melhora, e ela tendo tudo isso em equilíbrio, a vida dela como um todo melhora. Mas a medicação, ela traz só a estabilidade. O que cura realmente, além do Senhor, a terapia também cura. Psicoterapia, porque psicólogos são os únicos autorizados a fazer psicoterapia. E hoje tem uma onda de terapias, né? Muitos terapeutas, mas que não são psicólogos. Então, psicoterapia seria para psicólogos que têm formação. E aí, lá na terapia, como que acontece essa busca, né, por essa cura? Nós vamos revisitar toda a história de vida dessa pessoa. Onde ela desenvolveu os traumas dela, as dores, as feridas na alma, tudo que ela carrega com ela, a dificuldade relacional, que muitas vezes isso vem lá da infância. E aí a gente vai fazendo uma limpeza nisso tudo. E é uma limpeza de verdade mesmo, é igual o Senhor faz conosco, Ele pega uma borracha e apaga o nosso passado. E dentro da linha que eu trabalho, a gente faz exatamente isso. Nós trabalhamos a cena da vida, onde a pessoa teve um trauma, e nós remontamos uma cena saudável em cima daquela para apagar aquela cena onde doeu muito. Então a pessoa vai reprogramando todas as dores dela, colocando alegria em cima, colocando força que ela não tem. Ela vai também revisitar o seu emocional, vai estruturar o seu emocional, porque a força do nosso emocional é a nossa estrutura psíquica. Então, se a pessoa não sabe lidar com emoções, ela não consegue fazer enfrentamentos na vida. Então, ela não enfrenta os seus medos, ela não enfrenta os seus desafios, ela não consegue enfrentar até um olhar meio estranho para ela, meio feio. Ela se sente rejeitada e ela se exclui com isso e vai sofrer muito sozinha. Então, os passos que a gente vê não são para além disso, né? Outra coisa que eu sempre falo quando eu estou ministrando para as queridas da Alphaville, que é, mulheres queridas, não se sobrecarreguem. Aprendam a dizer não. Não quero, não posso, não consigo, é demais para mim toda essa correria, toda essa atividade que eu tenho. Muitas vezes queremos dar conta de tudo e precisamos saber pedir ajuda, queridas. E a partir daí, a gente consegue aliviar um pouco o nosso fardo, o nível de estresse diminui, o nível de ansiedade diminui, e claro que se a gente permeia muito o estresse muito alto por muito tempo, nós vamos desenvolver uma ansiedade muito alta, insônia, uma série de coisas que vai desencadear, e com isso a depressão está ali na porta nos esperando. É só uma questão de tempo. Então, a gente precisa conhecer a si mesmo, as nossas emoções, conhecer o nosso limite. Até onde é saudável tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou produzindo, tudo que eu estou dando conta, cuidando do perfeccionismo, que é um cativeiro. Fazer bem feito com excelência é uma coisa, o perfeccionismo é outra, porque ele é inatingível. Então, nós não merecemos isso. O Senhor, Ele tem vida e vida plena para nós. O Senhor quer nos ver, não como Marta, mas como Maria, que sabe parar, que sabe sentar, que não fica ofegante com as coisas do dia a dia, né? E parece que limpou, mas nunca está limpo. Então é uma exigência crônica eterna, uma autocobrança muito grande. E aí a gente precisa se cuidar, se acolher, se amar. E esses são os passos que podem nos levar a uma qualidade de vida. Então, queridas e queridos que estão assistindo, irmãos amados, a gente quer fazer uma oração para fechar esse tema tão importante que é o Setembro Amarelo. Se você está sofrendo, se você sente tristeza crônica, se você sente angústia por mais de 2 semanas, se você não tem energia para fazer tuas coisas, se você não vê graça mais na sua vida, não vê sentido em tudo que é teu, em toda a prática da tua vida, o meu trabalho não me traz alegria, ir à igreja não faz sentido, estar com a família que eu amava já não faz mais sentido. Procure ajuda mesmo na igreja, procure os líderes. A oração e Deus, Ele pode, com
curar você. Eu mesma já passei por uma cura espiritual, o Senhor me curou de síndrome do pânico. Então, eu falo com propriedade tanto na fé quanto na ciência, na parte técnica. E o carro-chefe da clínica hoje que eu trabalho é a síndrome do pânico, ansiedade, depressão também. Mas eu te convido, então, a fazermos uma oração e que nós possamos lembrar que Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele é o psiquiatra dos psiquiatras, o melhor psicólogo. Que se nós conseguirmos ter uma relação com Ele, um relacionamento com Ele, onde nós colocamos toda a nossa alma na presença dEle. Quando nós vamos ao psicólogo, é feito isso. É aberto e é depositado tudo ali, para que haja cura. Isso é muito simbólico, porque se nós fizermos isso com o Senhor, nós colocarmos tudo aquilo que sentimos diante de Deus, além de curar, além de trocar o fardo nosso que está pesado com o dele que é leve, Ele vai trazer alegria para a tua alma. E o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro, quando nós choramos de verdade, aquela dor que sentimos, o nosso olho brilha em seguida, porque nós estamos trazendo cura para a nossa alma. Não guarde nada dentro do teu coração. Não reserve mágoas. Não guarde rancor. Não guarde, eu tive um conflito com alguém e a pessoa me feriu e eu estou aqui carregando isso. Perdoe, libere. Tenha uma alma leve, tenha um coração perdoador. Isso te traz saúde. O teu corpo clama por isso, porque caso contrário, toda a dor da tua alma vai somatizar no teu corpo. E começa a adoecer o físico também. Então, quando nós temos um emocional saudável, nós temos o corpo saudável. E que nós possamos entregar tudo para o Senhor. E levar tudo isso aos pés dEle todos os dias. O nosso fardo trocar com Ele todos os dias. E conseguir então viver essa base de felicidade, de alegria, que é a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos orar. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos colocar na tua presença, Pai, esse mês de setembro que vem fazer alusão a uma coisa tão difícil, Senhor, que é a ideação suicida. Pai, essas vidas que acham, Senhor, que não tem mais saída, eu quero entregar nas tuas mãos esse mês, Senhor Deus, e que o Senhor possa visitar cada vida, Pai, que sofre, que acha, Deus, que tem que matar a si mesmo para não sofrer mais. Senhor, que o teu Espírito Santo possa visitar cada vida, Pai, e mudar esse pensamento, para que ele possa ver sentido, Deus, que há outra saída, que essa saída não é a melhor saída, mas que há outro caminho, que há esperança de cura, que há uma vida diferente, uma vida de esperança, por mais sofrimento que tenha. A morte, ela não é a saída. Ó Deus, que o Senhor visite cada querido, querida que está nos ouvindo e nos vendo. Deus, que nesse momento, todo sofrimento que esta querida está sentindo, Pai, que o Senhor coloque a tua mão, Senhor Deus, lá na psique dela, na área emocional, Senhor, e vai restaurando agora. Ó Deus, toda angústia desse peito, Senhor Deus, no nome de Jesus, que caia por terra agora, Pai. Senhor, todo medo, Pai, que afronta, que fica ali, Senhor Deus, no pensamento, todo sentimento de inferioridade, Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do teu nome, Senhor. Deus vai trazendo, Senhor, autoestima, vai trazendo segurança, Pai. Ó Deus, cura a insônia, Deus, no nome de Jesus. Que esta querida durma, Senhor Deus, e possa ser restaurada enquanto dorme por ti, Pai. Deus vai curando as feridas da alma. Senhor Deus, no nome de Jesus, meu Pai. Visita cada amada, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo. E traz, Senhor Deus, a tua alegria, a tua esperança, Senhor, no coração de cada um. Eu agradeço a oportunidade, ao convite da Josi, ao pastor Sérgio, à pastora Maria Helena. Obrigada pela oportunidade. Que bênção essa palavra, e ó, como superar a depressão. Então, não se esqueça, se você precisa, peça ajuda. Não é mesmo, Josi? É verdade, né? O Senhor nos instrui, né, a isso também, a nós pedirmos ajuda. E o Senhor deseja que nós venhamos também ajudar os nossos irmãos. Quem sabe você conhece alguém que está passando por um momento difícil? Estenda a tua mão.
Diga para essa pessoa: eu estou aqui a hora que você precisar, e eu sei que você vai ser também um instrumento nas mãos do Senhor. E é isso, Jana, chegamos ao final da nossa programação e semana que vem a gente está por aqui, né? Isso mesmo, com muita dinâmica. Isso mesmo, então fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.